Você está achando que o dia está muito frio, os dias estão esquentando? Pois é, porque agora vai esquentar aqui no Etc. Talks. Eu acabei de falar, abrindo esse programa, que o tempo ia esquentar. Por quê? Porque quando a gente ganha novos conteúdos, novos conhecimentos, a gente fica parece que mais quentinho por dentro, né? Muito embora estejamos em pleno inverno, a gente espera que esse inverno tenha a cara de inverno, mas não precisa ser tanto. Quem me ajudou a entender um pouco disso, até porque durante a minha vida inteira eu tive que falar a previsão do tempo e era eu que preparava aquilo, consultando um certo site da nossa região aqui, o site do CPTEC/INPE, para poder saber a previsão correta do tempo. E quem me ajudou a entender muito claramente isso foi o meu entrevistado de hoje aqui, Giovanni Dolife. Obrigado pela sua presença nesse novo cenário, nesse novo contexto de bate-papo. Bacana, né? A gente poder conversar aqui de um outro jeito, né, Giovanni? Obrigado pelo convite, Abrantes. Uma honra, um prazer estar aqui. Muito legal te ver com esse novo projeto. Eu tinha 2 minutos, às vezes, para conversar com você, às vezes 3 minutos, né? Muito embora eu saiba que você já ficou mais de 8 minutos conversando com o apresentador. Exatamente isso em termos nacionais, né? Na Globo News, por exemplo, quando a apresentadora te questionava sobre todos os aspectos do dia, da coisa, da hora. E a sua facilidade para poder explicar sempre foi muito pedagógica, né? Eu tenho uma teoria para explicar essa suposta pedagogia que eu tenho. Sabe o que é? Eu tinha dificuldade para entender coisas complicadas. Eu queria fazer meteorologia e aí um dia eu fui lá na faculdade ver qual que era aquilo. O que é meteorologia? Qual que é a sua formação? Eu sou formado em meteorologia. Meteorologia. Tá. Mas quando eu estava já na escola, no colégio, eu já queria fazer meteorologia. E aí meu pai combinou lá na faculdade e a gente foi lá. E aí o professor que recebeu falou um pouco e tal. Falou, você ainda estava na escola e queria saber. E queria saber. Que fui bacana, lá na faculdade para conhecer o curso, para saber qual que era, para ver se era aquilo mesmo, né? E aí eu chego lá, o professor falou, mas as pessoas confundem muito com geografia. Só que a meteorologia... Por isso que eu te perguntei o que você se formou. Exato. Porque às vezes você forma em geografia e vai se habilitar depois e especializar em meteorologia. Climatologia. Você foi direto para meteorologia. Eu fui direto. Beleza. Eu me interessava pelo tempo, não sabia que tinha gente que estudava isso. Aí meus pais descobriram que tinha isso, que existia uma profissão disso. Né? E você fez em qual lugar? Qual faculdade? Eu fiz na USP, lá em São Paulo. Nessa época eu morava em Santos, fazia o colégio em Santos. E aí Você é de onde? Eu nasci em São Paulo, capital, mas saí pequena, a família da minha mãe é de Recife. Morei boa parte da minha vida em Boa Viagem, lá em Recife. E meu pai é italiano, então morei um tempo também na Itália. Aliás, foi esse contraste, essa mudança que despertou. Saí daquele lugar quente, que era Recife, e fui morar nos Alpes, que era a região do meu pai, perto da Áustria lá. Inverno cheio de neve. E aí eu vi aquele gelo, aquela neve, eu queria entender o porquê daquilo. Foi aí que despertou. E aí você foi lá na faculdade, Foi. Aí viu? quando a gente voltou para o Brasil, meus pais descobriram que tinha isso, a gente morava em Santos, e aí fui lá. Aí o professor falou, então não é geografia, tá? Aqui você vai ter que estudar muita matemática e muita física. Né? Eu não ia mal na escola, eu tirava umas boas notas, mas eu não tinha vontade de fazer um curso de matemática e nem de física, né? Bom, aí ele me levou na biblioteca, lá da faculdade do IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica, lá da USP. Pegou um livro de cálculo diferencial integral, daqueles bem pesadões mesmo, Nossa, né? Até a capa é pesada, não é só o conteúdo. Grossão, abriu a página mais absurda que tinha, mais feia que tinha de cálculos, virou para mim e falou, Giovanni, você vai ter que estudar isso aqui. Você vai encarar isso aqui? Aí eu virei para ele e falei, eu preciso entender isso para entender a meteorologia? Ele falou, vai precisar. Então eu vou entender. Você gostava de desafios. Gostava de desafios e eu queria entender a atmosfera, as mudanças no tempo. Então, o que aparecesse pela frente, eu ia encarar para atingir o meu objetivo, que era entender a atmosfera. Isso lá com 14, 15 anos? Eu estava no segundo colegial. Quando eu fui para a Itália e voltei, eu perdi um ano de escola, então eu já estava com 16 para 17. E aí ali a paixão foi só se consolidando. Foi. Inclusive eu fui procurar um curso que já tinha, um curso que professores da USP, professores que iam ser meus professores na faculdade, eles estavam dando um curso de extensão universitária para professores, né, de ensino médio, professores de escola. Eu descobri que ia ter esse curso, me inscrevi
e fui fazer. Sem informação nenhuma. Eu saía de Santos, ia para São Paulo, lá na Estação Ciência, lá na Lapa, e tinha aula com os professores que seriam meus professores depois na faculdade. Puxa vida, então assim, e dali para frente foi só abrindo fronteiras. Como é que apareceu o INPE na sua vida? Aliás, eu tava, o CPTEC, né? O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, né, o CPTEC. Quando eu estava no meio da graduação, o CPTEC promovia... O CPTEC nasceu em 94, eu entrei na graduação em 97, então o CPTEC já existia, estava começando e tinha umas reuniões climáticas mensais. E aí teve uma excursão né, da faculdade, da turma, para visitar o CPTEC, participar de uma reunião dessas, né? E aí quando eu vi aquele baita prédio, né, aquele centro bonito, novo, tecnológico, supercomputador, tudo aquilo só para meteorologia, caramba, é um paraíso isso aqui, é um sonho isso. É, né? O seu mundo tá ali. Exato. E aí comecei a mirar aquilo dali, comecei a ir de vez em quando, participar, cultivar o contato com os profissionais que estavam lá, né? Até que pouco depois que eu me formei, estava fazendo mestrado, já em meteorologia, ainda na USP, aí surgiu o convite para ir trabalhar lá no CPTEC, imediatamente aceitei. E aí como é que surgiu o primeiro convite da televisão para você falar? Porque antes eram outros que tinham essa presença no vídeo, né? Naquela época, até o ambiente acadêmico nem tinha muito contato ainda assim com as mídias, né? O pessoal era muito fechado no mundo acadêmico. E geralmente vocês mandavam as informações, os jornalistas adaptavam para a linguagem de televisão, tinha um mapa cada vez mais tecnológico ali. Sim, né? sim. O Jornal Nacional inaugurou uma época lá, o mapa do Brasil. Foi. No Jornal Nacional teve um meteorologista que foi o Carlos Magno, que criou a Climatempo, né? Acho que é uma das empresas mais conhecidas no Brasil de meteorologia. Ele estava fazendo mestrado na USP, né? Poucos anos antes de eu entrar lá, e aí ele começou essa empreitada, né? Foi o primeiro meteorologista a ter a cara no Jornal Nacional apresentando a previsão de tempo. Então ele ficou um tempo apresentando ali. Você imaginava que hoje isso viraria uma necessidade diária das pessoas? Porque antigamente não era assim. Não. Era só de vez em quando que tinha a previsão do tempo. Era um pouco no nível da curiosidade, né? Uma informação adicional a mais. Não tinha essa visão de ser uma coisa tão essencial como as pessoas têm hoje, né? Hoje as pessoas têm a percepção de que o tempo pode mudar muito repentinamente, mudar de uma forma extrema, que impacte a sua vida, então você precisa estar informado sobre aquilo dali. Houve alguma ocorrência do tempo que você sente que acionou essa necessidade nas pessoas de buscarem mais informações? Não sei se um tsunami, porque eu acho que muito antes do tsunami de 2004, né? Eu lembro, foi em 2004 mesmo, um evento aqui no Brasil, que foi o Furacão Catarina. Isso. Um anticiclone. Foi um ciclone mesmo, um ciclone. A gente, historicamente, no Brasil, tem a ideia de que não acontecem grandes desastres, né? Não tem terremoto, né? Não sei, um tremorzinho ou outro de nada, não tem os tsunamis, né? E também se acreditava que não havia furacões. Até que acontece esse Catarina, lá em março de 2004, e foi um grande rebuliço naquele momento, porque no mundo acadêmico, inclusive, não se tinha a visão de que aconteciam furacões aqui. Então, no ambiente acadêmico, havia divergências sobre a classificação daquele fenômeno diferente que estava acontecendo. Será que era um ciclone dos extratropicais, que são os que normalmente acontecem aqui direto, estão sempre associados? Toda frente fria tem um ciclone extratropical. É normal isso acontecer. Ou era alguma coisa nova, diferente, né? Então, alguns já tinham a visão de que poderia ser algo novo, diferente. Alguns ainda eram conservadores. Eu lembro que nessa época eu já estava no CPTEC e estava na Globo, em São Paulo, ajudando a preparar o texto do Jornal Nacional. Né? E era o Lúcio Sturm, na época, que estava apresentando o Jornal Nacional. E ele, na época, gostava de surf, né? Surfistão, tal, não sei o quê, e estava achando super interessante aquela coisa muito diferente, né? O quanto que ia mexer com o mar, com a costa. E eu conversando com várias pessoas, porque a gente precisava dar uma posição no Jornal Nacional, né? Então eu conversava com profissionais da USP, profissionais de centro de meteorologia, a gente tinha contato também com o pessoal da NOAA nos Estados Unidos, que estão acostumados com furacões, né? E tinha uma divergência enorme. Então a gente teve que preparar um texto, um conteúdo com muito cuidado, né?
pela falta de certeza do que exatamente estava acontecendo. Uhum. Alguns meses depois, então, teve um workshop, juntou muita gente e finalmente chegaram à conclusão de que ele começou como extratropical e fez uma transição para um ciclone tropical. Foi ali naquela região de Santa Catarina? Isso, exatamente. Que atravessou lá para o norte do Paraná, lá atrás? Ele chegou, ele se formou um pouco mais ao norte, aí ele fez uma curva, uma volta totalmente diferente, atípica, né, nunca vista, e voltou em direção ao continente. Normalmente os ciclones aqui se formam perto do continente e vão embora para o mar, né? Esse não, esse formou no mar e veio em direção ao continente, ele bateu, o olho dele bateu ali no sul de Santa Catarina. Felizmente, a gente teve um número pequeno de mortes. Teve uma embarcação de pescadores que naufragou, uma árvore que caiu em cima de um carro no continente. Foi bem pouco perto do tamanho do evento. Mas só a notícia de ter pela primeira vez na história um furacão no Brasil, isso mexeu muito com as pessoas. Isso virou uma notícia então, inusitada. Então agora já não podemos dizer mais que não tem furacão no Brasil. Logo vamos começar a dar previsões diárias para que as pessoas acompanhem essas mudanças todas. Qual foi o tema da sua dissertação de mestrado? No mestrado, eu analisei as previsões de quantidade de chuva. A gente tem previsões de diferentes modelos atmosféricos, que a gente chama, né? São equações físicas, com princípios físicos. Ou seja, você colocou em prática aquilo que o professor lá falou. Exatamente. E eu queria testar aquilo. Eu sempre gostei da teoria junto com a prática. Né? Acho que isso também me ajuda a trazer as coisas de maneira mais concreta. Né? Eu nunca gostei de ver só a teoria, mas sempre tive muita curiosidade de buscar a teoria para tentar entender a prática. Então eu queria testar esses modelos de previsão. Será que eles realmente acertam a previsão de chuva? Né? E aí testei diferentes modelos e dentro dos modelos tem diferentes esquemas que a gente chama, né? Diferentes aproximações físicas do processo que gera chuva. Então eu testei vários deles, mostrei que alguns eram melhores que outros, né? E até hoje em dia, a gente tem cada vez mais previsões disponíveis, né? E um dos desafios hoje é até você selecionar e filtrar, mas muitas pessoas chegam para mim e falam, Giovanni, mas qual previsão que eu vejo? Tem esse aplicativo, tem aquele outro, né? E aí, qual que eu vejo, né? Eu tenho um de preferência que eu costumo olhar, posso falar? Claro. Chama Meteoblue. É uma empresa europeia lá e eles mostram a previsão e tem a opção de você olhar, inclusive, as previsões de todos esses modelos matemáticos. Porque os aplicativos te mostram uma previsão só. Você acha que aquela é a verdade, mas aquilo é fruto de uma análise de diferentes previsões, coisas, aproximações estatísticas, né, correções de viés. Então eu gosto de olhar o bruto lá atrás, da onde que veio isso, quais são as previsões. Ele mostra gráficos de várias curvas. Interessante você falar dessa questão de aproximar a teoria com a prática, que é o que te atrai, o que te provoca, né? Porque eu conheço pessoas que gostam muito da teoria e se espelham nela, e outros que não querem sair da prática. Eu fui fazer uma vez uma reportagem no CPTEC, que estava recebendo a visita de uma tribo indígena. E a direção do CPTEC levou o pessoal lá para fora, onde tem várias antenas, tudo, e fizeram ali um bate-papo, e nós gravando aquilo lá, né? E o chefe da tribo falou assim, vocês estão tudo errado, porque a gente que sabe a previsão do tempo, nós que somos da Terra, a gente sabe que vai chover, quando vai chover, a gente molha o dedo e sabe como é que é. E o diretor do INPE, na época, estava assim, fazia assim com a cabeça, tudo muito respeitoso. Mas depois eles foram levados lá para o supercomputador. Que, aliás, tinha nome indígena, né? Era o Tupã. Tupã. Que fazia quantos trilhões de cálculos por segundo, né? Era o maior do hemisfério sul. Era. E aí eu fico vendo assim, essa combinação teoria e prática, eu acho que é o caminho para o bom senso, né? É o ideal, Abranches. Porque a gente tem muito conhecimento popular também. Não dá para ficar molhando o dedinho, mas eu... Né? Mas não dá para ignorar que alguns sinais da natureza te antecipam o que vai acontecer. Né? Você tem, começando pelo céu, as nuvens, os tipos de nuvens, né? Vou até dar um exemplo, essas nuvens que parecem rabos de galo no céu, né? Parecem ganchos assim, bem, alguma coisa desfiada assim no céu, bem altas, finas, são cristais de gelo, elas antecipam a aproximação de uma frente fria. Quando você vê essas nuvens, daqui máximo 2 dias, vai ter uma virada no tempo. Tá? E tem outros tipos de nuvens, por exemplo, o céu vermelho no entardecer. Como tem ocorrido como ocorria muito aqui no outono, isso, que acabou. É uma antecipação de um tempo bom. Agora, o céu vermelho no amanhecer é sinal de mudança no tempo ruim. Tem até um ditado que diz, né?
Sol vermelho, como é que é? Entardecer vermelho, tranquilidade do marinheiro. Céu vermelho, ao amanhecer, céu vermelho, toma cuidado, marinheiro. Olha só. Então tem esse conhecimento popular e tem o sentido. Comum, Fisicamente, na teoria, eu entendi o porquê dessas coisas, né? A gente tem os centros de alta e baixa pressão. Alta pressão é bom tempo, mas o céu, o ar fica com mais poeira, que ajuda a espalhar essa luz vermelha, esse avermelhado do céu. Então isso quer dizer que tem uma alta pressão vindo na sua direção, que é bom tempo. Então dá pra gente entender o porquê disso, sabe? Eu sofri um acidente em 2017 e quebrei essa parte aqui assim, então tem placa aqui dentro, tá aqui também na minha clavícula. Caramba. Quebrou. Então o meu apelido na TV era Cepetec, porque antes da mudança do tempo começava a doer, começava a pressionar, começava a beliscar, apertar assim espontaneamente. Essa presença da natureza na nossa vida é muito mais intensa do que a gente pode imaginar? Faz sentido, porque as alterações de temperatura e de pressão mexem com a gente. Você quer saber um exemplo de uma parte do nosso corpo que inclusive já foi usada como instrumento meteorológico? O fio de cabelo. Ele é muito sensível a alterações na umidade do ar. Muita gente sabe. Eu que tenho o cabelo meio enrolado, percebo bem isso, né? Quando está mais úmido, fica mais enrolado. As meninas que gostam de fazer escova, esticar o cabelo, sabem que quando o tempo está úmido é mais difícil manter o cabelo esticado, né? E era um instrumento de sensível, o fio de cabelo era sensível à umidade e isso dava a medição da umidade. E assim as outras partes do nosso corpo, ossos, os nervos, né? As articulações, todas as partes do nosso corpo, elas sofrem alterações com a temperatura e com a pressão do ar. Então isso faz com que partes mais sensíveis, que já foram machucadas, né, possam, com essas variações, elas se expandem ou se contraem e causem a dor. Então você sente essa mudança. Então faz todo sentido você com o corpo perceber uma mudança de temperatura, de umidade, de pressão atmosférica. Eu conheci uma pessoa que estava fazendo uma tese, estava fazendo doutorado no INPE, e a proposta dela de tese era fazer uma análise do núcleo do raio. A oscilação dos prótons, elétrons, aquelas coisas todas lá. Tá. E eu fiquei pensando assim, em que isso pode ser útil para o cidadão comum? Como transformar esse tipo de estudo tão profundo, tão específico, é algo que possa significar, não, amanhã não vou fazer uma viagem porque pode chover e a pista vai estar escorregadia, ou coisa parecida assim, numa ação imediata na vida, no cotidiano das pessoas. Esses estudos de raios, e a gente teve até um estudo aqui, que teve um rapaz aqui de São José dos Campos, que registrou uma cena de um raio com múltiplos ramos, né, que atingiu um prédio e não atingiu exatamente o para-raio. Atingiu uma parte da estrutura do prédio, até danificou a estrutura do prédio e não o para-raio. E aparecem outros terminais. Foi uma foto inédita, assim, que mundialmente teve destaque. E esses estudos, esse conhecimento, ajuda a proteger a gente dos raios. Entender como eles funcionam ajuda a criar sistemas de proteção contra os raios, por exemplo. Se existe uma polêmica no mundo, é a de que a ação do homem está provocando uma alteração climática. Uma das maiores polêmicas. Alguns brasileiros, inclusive, defendem que isso é balela, que isso não acontece, porque a estrutura de funcionamento do planeta é muito mais consistente do que meras ações humanas, muito embora possa haver uma influência. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Essa coisa do derretimento das calotas polares, o nível das águas subindo, algumas praias de Santa Catarina, Camboriú, por exemplo, perdendo areia. No Rio de Janeiro, eles tendo que fazer aterro para não perder, para a água não bater ali na avenida, como em Ipanema, Leblon, por exemplo, que as praias estavam tão curtinhas que eles tiveram que fazer alguma coisa, como fizeram no aterro do Flamengo. E aí, qual a sua opinião a respeito? É uma polêmica enorme, realmente, e eu acho que essa questão climática é um dos grandes desafios atuais da humanidade como um todo, né? Porque, independente do que você acreditar, se existe o risco
disso de fato está acontecendo, isso vai nos levar a uma condição que vai dificultar a nossa sobrevivência aqui no planeta, né? Então, só pela chance disso existir, a gente tem que se preocupar e tem que se mexer, né? Agora, com relação ao ser ou não ser, né, a influência do homem, eu acho que o sistema climático é realmente muito complexo e a ciência ainda não consegue entender, simular e modelar toda essa complexidade. Com isso, a gente tem incertezas nas previsões que existem. E essas incertezas dão espaço para que cada um defenda o lado que lhe interessa. Então, se alguém tem interesse em atividades comerciais, por exemplo, que vão danificar o meio ambiente, vão causar um impacto que é criticado por aqueles que, né, defendem um cuidado com o meio ambiente, ele vai defender, ele vai mostrar as incertezas, vai mostrar as fraquezas dessas teorias, tentando desqualificá-las para poder seguir no seu caminho. Ou seja, o parâmetro do dinheiro acaba interferindo nessa Interfere percepção? muito. Os interesses financeiros interferem muito nessa posição, se é a favor ou contra. Mas a gente tem que olhar, e eu olho, a ciência como um todo. A imensa maioria dos cientistas, das mentes que pensam nesse assunto, entendem que isso está de fato acontecendo, né? O planeta está em transformação, está em mudança, e que existe um impacto, uma influência muito grande do homem. Então, se a gente for pensar em termos de democracia, né, a maioria dos cientistas entende que sim. Inclusive tem o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que é um grupo de centenas de pesquisadores do mundo inteiro, diferentes países, né, que entendem que essa situação não só existe, mas ela está caminhando para uma situação de emergência, que a gente tem que atuar com muita rapidez para minimizar esse impacto. Aí tem uma outra questão que eu acho interessante e que acaba pesando para o lado daqueles que defendem e acreditam que o homem tem impacto, que é a questão dos extremos, né? Você citou vários exemplos de situações em que parece que o clima está mudando e está impactando de uma forma negativa a ocupação humana, né? A nossa vida. Essas informações e outras, do Catarina e de tornados e trombas d'água e tempestades e chuvas isso e no aquilo. litoral norte, por exemplo, no começo do ano, que matou tanta gente. Isso, a gente teve situações de uma chuva recorde nunca antes registrada, né? Então, os registros, os dados, de fato mostram que esses extremos estão acontecendo com mais frequência. Mas a nossa percepção talvez seja aumentada com relação a esse aumento. Por quê? Porque hoje tem celular disponível para filmar e fotografar em tudo que é lugar. Então a quantidade de informações sobre desastres extremos é muito maior, ainda que a gente tivesse com a mesma quantidade de extremos e desastres de 50 anos atrás, a gente teria percepção que aumentou. Simplesmente porque a gente recebe muito mais informação. Então tem um efeito aí combinado, de que, de fato, eles estão aumentando em número, mas a nossa percepção está aumentada. Isso faz com que as pessoas se interessem mais por esse assunto por conta dessa percepção. Todo mundo tem a noção de que, olha, antigamente eu não via isso acontecer toda hora, aqui e ali, né? Uma ressaca, isso, o barco que afundou, muitas informações, e realmente não ficava sabendo, mesmo que acontecessem, porque não tinha disponibilidade de tecnologia para chegar até a gente. Vamos dar um exemplo bem claro. O El Niño, por exemplo, que está sendo prometido pelos meteorologistas por fim de julho até dezembro, em alto nível, mais forte do que os anteriores, né? Mas ele sempre existiu, né? Sempre. Aliás, o que a gente teve recentemente, de 2015 para 2016, que a maioria das pessoas nem lembra que teve um El Niño recente. Foi super cruel, né? Foi um super El Niño. Isso. Esse de agora, as previsões estão indicando uma anomalia de temperatura de 1,5 graus a 2 na superfície do Oceano Pacífico. Aquele lá foi de 2,6 graus acima da média. Nossa. Então, poucos anos atrás, a gente teve um muito pior do que está sendo projetado para esse. E as pessoas têm um interesse muito maior agora do que anos atrás. Estão muito mais sensíveis a isso. Muito mais Eu sensíveis. me recordo que naquela época, o então governador Geraldo Alckmin, percebendo a secura
dos reservatórios de água no entorno da Grande São Paulo, um deles era o de Cantareira, Sim. Acabou fazendo aquelas canalizações, foi ali que começou aquela canalização de uma para outra, para abastecer e não ficar abaixo do nível de captação, por causa da falta de chuva. Sim. E o pessoal perguntava, mas isso aí vai continuar? Eu falei assim, não, vai voltar a chover. Vai voltar a chover. O governador, ele nunca foi um daqueles índios que preveem as coisas. Mas ele sabia que pela natureza das coisas, nos últimos 3.000, 4.000, 5.000 anos, as coisas passam e voltam. Assim como a gente tem os reservatórios cheios. Recentemente eu consultei o reservatório do Cantareira, estava com 80%, que fazia tempo que não tinha. Naquela época chegou a 8%. Ficou. O Serra da Mesa, que é em Goiás, que é o maior reservatório que nós temos, está num nível recorde que nunca na história ele teve com nível tão cheio, né? Isso em coisa de poucos anos, né? Agora, o que a gente observa é que nessa tendência de longo prazo, né? Nas últimas 2 décadas, a gente teve uma frequência maior de anos secos do que acontecia antes, né? Então, essas frequências e essa oscilação de muito seco, muito chuvoso, muito seco, chuvoso, elas estão acontecendo com mais frequência e com mais amplitude. Isso eu posso lançar uma hipótese de reflexão em torno disso daí, de que a ação do homem pode estar provocando isso? Também, em vários sentidos. Tanto localmente, né, você retirando vegetação, né, desmatando florestas, como globalmente com os gases de efeito estufa modificando o clima, né? Então tem diferentes níveis de efeitos. Houve tempo, lá nos anos 90, que a região sul, da América do Sul, na Terra do Fogo, o buraco na camada de ozônio era tão intenso que os animais lá no Chile, na região do Ushuaia, lá embaixo, estavam ficando cegos por causa da radiação. Houve cuidados específicos naquela época. A ECO 92, se não me engano, 92, levantou uma série de cuidados que os países participantes deveriam ter. Tapou-se o buraco. Ou seja, a coisa voltou ao normal. Mas de repente volta a abrir o buraco de novo. Como é que fica essa... Isso aí é uma situação de proteção do planeta que a ação humana pode destruir de maneira radical ou nós sempre teremos possibilidade de recuperar? Tem aquela história do ponto de não retorno, né, das situações, né? A gente modificar o clima, modificar o sistema climático até um ponto em que ele não volta mais a ser o que era antes, né? Isso também é muito discutido, é discutido na questão do desmatamento da Amazônia, né? Até onde dá para a gente desmatar, não é que dá, né? Mas assim, até onde a gente ainda teria uma recuperação, né? É 40%, é 50% da Amazônia. Existem muitas incertezas com relação a isso. Como eu falei, das incertezas do sistema como um todo, ele é muito complexo, né? E não é só a atmosfera, né? Os oceanos armazenam e transportam uma quantidade de energia gigantesca. E a gente também não tem um entendimento completo da dinâmica dos oceanos. Tanto que El Niños e Laninhas, você não consegue prever com muitos anos de antecedência, né? Às vezes com meses você erra a previsão de El Niño e Laninha, que é só a temperatura da superfície de um pedaço do Oceano Pacífico. Então, diante dessas incertezas, a melhor atitude de você ter é uma atitude conservadora. Se existe a possibilidade de uma ação humana estar influenciando, ainda que haja alguma incerteza, a boa prática diz, né, vamos tentar modificar a nossa maneira de funcionar para evitar que haja um impacto nisso daí, para evitar que a gente passe desse ponto de não retorno, que a gente esteja em condições desfavoráveis para a nossa sobrevivência no planeta. Então, o buraco na camada de ozônio é uma situação dessa. A Amazônia é outra, né? Tem a questão dos oceanos, de sujar os oceanos, né? de jogar lixo, até quantos oceanos aguentam, né? Os animais. Tem até, me veio em mente agora, uma questão que está ligada a isso, de mudança no planeta, que é a questão de baleias no nosso litoral. A gente tem tido uma recorrência de acidentes de embarcações com baleias no nosso litoral, coisa que antes a gente não tinha conhecimento. Recentemente teve uma embarcação que afundou no litoral da Bahia, essa semana, aliás. De uma jubarte? Foi, impactado, né, por uma jubarte. O ano passado a gente teve um outro caso também, um pouco mais para o sul, e isso não acontecia. E todos
as informações que a gente recebe é de que o número de baleias que estão circulando pelo litoral é muito maior do que a gente tinha antigamente. Então foi uma ação humana de interromper e proteger as baleias, os animais, e a gente vê que esse número deles está aumentando muito. Talvez mais para frente a gente tenha que até tomar medida para controlar um pouco. Isso também não tem a ver com o aquecimento das águas dos oceanos, porque as baleias se reproduzem basicamente na península de Valdez, ali na Patagônia Argentina, lá próxima à província de Chubut, chegando lá para baixo. E de lá elas se espalham, vão subindo. E a corrente marinha não tem trazido, já traz pinguim, traz leão marinho, traz um monte de coisa para cá. Já apareceu pinguim em Salvador, eu lembro de umas frentes frias dessa mais fortes, aparece pinguim até em Salvador. Será que o fato da temperatura da água também está sob efeito, impacto dessas ações humanas? Não estaria trazendo mais baleia para cá, por exemplo? De maneira bem leiga, estou te perguntando. Não, poderia ter influência, mas eu acredito que nesse caso talvez não, e eu vou explicar por quê. As baleias, elas tendem a vir nesse período para cá, que é o período de inverno mais frio lá na Antártica, as águas muito geladas. Então elas vêm para cá com os filhotes, elas vêm para cá grávidas, né, para dar a luz aos filhotes em águas mais tropicais, águas mais quentes. Então elas fogem do frio de lá. Se você supõe que o planeta está esquentando, então as águas lá na Antártica estariam menos frias, elas não teriam tanta necessidade de vir para águas tão quentes, ou não precisariam ir tão para norte, né? Ou seja, a água do nosso inverno aqui é melhor para elas se reproduzir. É melhor, sempre foi melhor, né? Porque lá fica muito gelado. Lá fica muito gelado. Então é esse o mecanismo, né? Então acredita-se que realmente a proteção delas, né, a ausência de caça de baleias tenha favorecido o aumento do número. Giovanni, acho que o pessoal está com saudade de você na televisão, Giovanni. Você parecia muito como meteorologista do CPTEC nos telejornais da televisão, da TV Globo Vale do Paraíba, TV Vanguarda. Mas você saiu do CPTEC, você passou no concurso para o CEMADEM. É interessante explicar para as pessoas o que é o tal do CEMADEM, para o leigo entender que você continua atuando nessa área, só que em outra instituição, outro órgão, né? Com uma aplicação da meteorologia. No CPTEC era a meteorologia mais pura. Eu olhava mais para cima, para o céu. Né? Agora no CEMADEM a gente olha para baixo. O que essa chuva vai causar no chão? Se vai causar uma inundação, se vai causar um deslizamento de terra, ou se vai faltar chuva e vai ter uma seca. Então, mas vocês não impedem que isso aconteça. Isso é no sentido preventivo? Vocês avisam as defesas civis, é isso? É esse exatamente o trabalho. Então, CEMADEM, a sigla é Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, sempre que uma situação dessa de excesso, falta de chuva, for causar um impacto de uma magnitude de um desastre, então o CEMADEM emite um alerta que vai para a Defesa Civil, e as defesas civis têm que ter um plano de ação, que é o chamado plano de contingência, para agir e proteger as pessoas diante dessa situação que está sendo prevista. E vocês trabalham com informações baseadas nesse supercomputador que tem no CPTEC. Daqui a pouco você me explica em que pé que está essa situação, porque me parece que o governo federal finalmente vai trocar o supercomputador que ficou defasado, obsoleto. Como é que Onde vocês buscam os fundamentos? Sim, a gente recebe as previsões do CPTEC e de vários outros centros de meteorologia. No Brasil tem outros que produzem previsão meteorológica, e também de fora do país, né? Centro-americano, europeu, japonês, canadense. A gente recebe todas essas previsões porque, como eu falei do meu mestrado, quando eu estudei as previsões de quantidade de chuva, né, a gente sabe que os modelos não são precisos e exatos na quantidade de chuva. Então, quanto maior a amostra de diferentes previsões você tem, maior a ideia da incerteza e do range de possibilidades de chuva. Então, a gente combina várias previsões, analisa, esse é o meteorologista que faz, e aí a gente tem outros dois profissionais trabalhando, analisando esses dados, que é um profissional de geodinâmica, que vai olhar o solo, saber se pode ter deslizamento de terra. Esse fez geografia. Esse fez... Pode ter sido geografia, mas é um gel mais prático, porque a geografia está em cima da terra, né? Ele tem que... É mais topeira, ele tem que afundar na terra, né? Que é um geólogo, um geofísico, né? Mas o geógrafo também pode ter uma atuação nesse sentido. Então ele vai analisar o solo para ver se tem deslizamento de terra. E vai ter um hidrólogo que vai analisar a questão de inundações. O quarto profissional, que faz parte de cada turno de monitoramento 24 horas do CEMADEM, é um profissional de desastres naturais. Ele vai olhar o impacto socioambiental desse deslizamento de terra e dessa inundação. Se é uma inundação num lugar que não tem ninguém, nem ninguém morando na área de inundação, não precisa alertar.
né? Se é uma chuva extrema, mas vai cair num lugar que não vai afetar ninguém, nós não precisamos alertar. A gente olha para os municípios que têm histórico de desastres e para as suas áreas de risco. E qual sentimento vocês ficam quando percebem que o município não atendeu aos chamados preventivos das defesas civis que foram alertadas por vocês e a tragédia se instala? Eu costumo ter, e a gente da ciência costuma ter um olhar bastante crítico para o nosso trabalho em si. Quando eu vejo isso, eu fico pensando de que maneira a gente poderia ter atuado melhor para que eles pudessem conseguir reagir e atuar para evitar aquele problema. Por exemplo, antecipando esses alertas, né? Antecipar alertas é uma coisa que pode ajudar muito. Agora, com a criação do CEMADEM, que foi em 2011, pouco mais de uma década, a gente avançou muito nessa questão de monitorar, né, saber o que está acontecendo e alertar. Agora, o outro lado dessa equação, que é uma equação mesmo, é uma equação que diz que o risco de um desastre ele é igual a uma ameaça que vem da natureza, combinada com uma vulnerabilidade. Então o CEMADEM trouxe um avanço enorme no monitoramento dessas ameaças, né, e no mapeamento das vulnerabilidades. Mas o CEMADEM não atua em reduzir vulnerabilidades. Quem que pode atuar? São os governos, né? As políticas de governo, os planejamentos urbanos que podem reduzir a vulnerabilidade, tirar as pessoas. O planejamento vem com as ferramentas oferecidas. Isso. Vocês oferecem as ferramentas mais seguras possíveis. Isso. A gente oferece monitoramento, então a gente teria que conseguir avançar também nessa questão de vulnerabilidade, que a gente viu que nessa última década avançou muito pouco. Pelo contrário, né? Existem alguns indícios de que esse número de pessoas vulneráveis, que está em torno de 8 a 9 milhões de pessoas expostas a desastres naturais no país, esse número pode ter inclusive aumentado. Esse novo censo vai trazer para a gente melhor essa informação, né? Você fez doutorado, está fazendo doutorado? Fiz doutorado no INPE. No INPE. E qual a sua tese? Eu quis juntar a teoria e a prática. Então De novo, sempre tentando. Muito bacana. Então eu fui estudar o que os meteorologistas que estão na sala de situação fazem e qual o processo mental deles na tomada de decisão de emissão de um alerta. Eu fiz um piloto com o pessoal da GeoRio. Então peguei o município do Rio de Janeiro, estudei os dados de chuva, os extremos de chuva e sentei do lado da equipe de monitoramento vendo tudo que eles faziam, todo o processo de cada informação que eles iam olhando durante o dia e percebi inclusive que essa sequência ela é cíclica, ele repete várias vezes essa sequência de consultas a diferentes informações para estar sempre atualizado no que está acontecendo e vai revisando a todo momento a situação atual até um momento em que pode acender uma luzinha, né? Opa, agora eu tenho que emitir um alerta, agora eu tenho que mandar um aviso, agora eu preciso ter uma ação diferente do que só ficar olhando, monitorando. Então eu criei mapas mentais de todo esse processo e como é que ele segue, né? A ideia era a gente ter isso com um mecanismo de inteligência artificial para tentar modular, simular esse processo, né? E aí a gente conseguiu resultados muito legais aí para a gente ter isso de uma forma mais automática. Eu estou encerrando esse nosso bate-papo aqui, mas muito rapidamente, dentro do mesmo espírito daquelas previsões que você fazia, responda rapidamente para mim até quando esse El Niño que está se aguardando aí para impactar um pouco o inverno mais rigoroso, vai perdurar para nós? Olha, as previsões mostram ele com maior intensidade no final do ano. Então ele vai influenciar no nosso verão também. Tá. E qual o impacto dele no Brasil, né? Mais chuvas no sul. No sul costuma chover mais, tem uma correlação bem alta. E menos chuvas no norte e nordeste. Aí no sudeste. No sudeste essa correlação é menor. A gente tem eventos de El Niño, eu falei que no norte fica seco, no sul fica chuvoso. A gente fica nesse meio do caminho. Então tem alguns El Niños em que a parte chuvosa do sul abrange, pega um pouco do sudeste, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio, Minas, e outras vezes em que essa parte mais seca do norte desce para o sudeste, né? Então essa incerteza no sudeste é um pouco maior. A correlação mais certa é com chuva no sul e com seca no norte e no nordeste. Giovanni D'Olife, obrigado pela sua presença aqui no podcast Etc. e Talks. Isso é muito legal porque com a sua presença aqui o tempo sempre vai ficar muito interessante para nós. O tempo de aprender, o tempo de ouvir essas explicações. É isso aí, pessoal. Valeu.